Fala, torcedor do Timão. Vamos para mais um vídeo exclusivo de notícias do Corinthians. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para ficar por dentro de todas as novidades do seu clube de coração. Vamos para a notícia. Yuri Alberto está fora de combate desde o dia 24 de maio, quando sofreu uma fratura na vértebra L1 durante o empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, já se vão quase 2 meses sem o principal artilheiro do Corinthians na temporada, responsável por 13 gols. A ausência de Yuri foi sentida de imediato, tanto dentro de campo quanto nos bastidores, e o impacto negativo em desempenho, confiança e organização ofensiva ficou evidente. O time, que até então dava sinais de crescimento e mostrava consistência com ele em campo, passou a viver uma sequência de resultados ruins que abalou o ambiente e acendeu o sinal de alerta no clube. Desde a lesão do atacante, o Corinthians entrou em campo 6 vezes, e os números são desanimadores: 3 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, um aproveitamento de 27,7%. Isso contrasta diretamente com os resultados do time quando Yuri ainda era titular, registrando 4 vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos 6 jogos antes do ocorrido, um rendimento de 72,2%. A diferença não está apenas nas estatísticas frias, mas na maneira como o time se porta em campo. Sem seu centroavante, a equipe perdeu profundidade, agressividade no terço final do campo e aquela referência que faz o time jogar mais adiantado. A ausência de Yuri compromete não só o ataque, mas também a postura coletiva do grupo, que perdeu sua principal válvula de escape. O setor ofensivo, naturalmente, foi o mais afetado. Nos 6 jogos sem Yuri, o Corinthians marcou apenas 3 gols, uma média de 0,5 por partida. Nos 6 anteriores, com o camisa 9 presente, foram 9 gols anotados, 5 deles marcados pelo próprio jogador. Dorival Júnior, diante da ausência prolongada de seu principal atacante, se viu obrigado a experimentar diversas formações no setor ofensivo, tentando encontrar alguma alternativa que trouxesse o mínimo de fluidez e efetividade. Passaram pelo ataque trios como Romero, Memphis e Carrillo, Thales Magno, Memphis e Hector, duplas como Thales e Hector, Memphis e Romero, além de uma tentativa com Guinegão e Thales. Nenhuma dessas combinações, no entanto, entregou o que se esperava. O Corinthians se mostrou inofensivo, previsível e dependente de um jogador que nem sequer tem data exata para voltar. Apesar do cenário preocupante, há um fio de esperança se desenhando no horizonte. Yuri já iniciou a fase final da sua recuperação e vem realizando atividades físicas sob supervisão do departamento médico. A expectativa é positiva, mas o retorno ainda é tratado com cautela pela comissão técnica. Dorival Júnior, ao ser questionado sobre o prazo para o atacante voltar a jogar, foi claro ao dizer que, enquanto todos os protocolos não forem cumpridos, o jogador permanecerá fora. O treinador reforça a importância de preservar a saúde e a integridade do atleta, evitando qualquer tipo de precipitação que possa transformar uma recuperação próxima do fim em uma nova ausência ainda mais longa. A prioridade, neste momento, é garantir que Yuri esteja completamente pronto antes de voltar a vestir a camisa 9 em campo. Enquanto isso, o Corinthians segue tentando se reencontrar. O próximo desafio será nesta quarta-feira, às 19h30, na Neoquímica Arena, diante do líder Cruzeiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida é mais uma daquelas em que a ausência de Yuri certamente será sentida, mas também é uma oportunidade para que o time mostre poder de reação. A torcida, mesmo frustrada com a fase atual, segue confiante de que o retorno do artilheiro possa ser o ponto de virada na temporada. Cada jogo sem ele aumenta a expectativa de vê-lo novamente em campo. O Corinthians precisa mais do que nunca de sua principal referência no ataque, e a fiel aguarda, com o coração apertado, o momento em que Yuri Alberto voltará a ser decisivo e, quem sabe, reescrevendo o rumo de um campeonato que ainda está longe de ser definido. O futebol do Corinthians já não pulsa como antes. Em campo, o que se vê é um time desfigurado, sem intensidade, sem alma e sem qualquer traço do futebol que por anos construiu a identidade do clube. A bola gira de um lado para o outro sem objetividade, os jogadores se arrastam em campo como se não soubessem o que fazer, e a sensação de vazio cresce a cada nova rodada. A criatividade morreu, o toque envolvente desapareceu, e a pressão, que antes fazia o adversário se encolher, já não existe. O Corinthians se tornou previsível, lento e emocionalmente abalado, preso em um ciclo de atuações pobres que transformam o ato de assistir aos jogos em uma experiência arrastada e frustrante. A desconexão entre os setores, a falta de inspiração e a ausência de ambição traduzem um cenário melancólico: o time joga por jogar, sem alma, sem identidade, sem propósito. Não se trata apenas de uma fase ruim ou de tropeços pontuais. O que está diante dos olhos da torcida é o retrato de um futebol que foi esvaziado ao longo do tempo e que agora se arrasta sem qualquer resquício de vida.
O Corinthians de hoje é um reflexo da falta de convicção dentro de campo, onde as jogadas morrem antes de nascer e os resultados parecem vir por acaso, nunca por mérito. A falta de intensidade virou rotina, a apatia se tornou marca registrada, e o brilho que um dia fez do clube uma potência virou apenas lembrança. A morte do bom futebol corintiano não veio com alarde, mas com o silêncio de partidas que não deixam nada além do apito final. O torcedor que acompanha esse enredo percebe, jogo após jogo, que algo essencial se perdeu, e a grande dúvida que fica não é quando o time vai vencer de novo, mas quando voltará a jogar com a alma que sempre o definiu. A ausência de um futebol minimamente organizado se tornou rotina no Corinthians. O que antes era superado na base da raça e da imposição hoje já não encontra nem isso como refúgio. O time parece não ter repertório, não tem jogadas ensaiadas, não oferece perigo real ao adversário, e passa a impressão de que o empate é sempre o limite alcançável. A lentidão para armar o jogo, a falta de triangulações, a ausência de infiltração e a incapacidade de finalizar com qualidade revelam um time que não apenas desaprendeu a jogar, mas que parece ter perdido o interesse em reaprender. Dentro de campo, os minutos se arrastam, as ideias não surgem, e o que sobra é um vazio técnico e emocional. A conexão com a torcida, que sempre foi uma força vital, está cada vez mais frágil, sustentada apenas pela esperança de dias melhores que, a cada partida, parecem mais distantes. O futebol, que um dia foi sinônimo de imposição, de superação e de pertencimento, hoje virou um eco distante em Itaquera. A morte do bom futebol corintiano não é apenas tática ou física, é simbólica. É o fim temporário de uma essência construída com suor, títulos e noites memoráveis. Cada jogo sem resposta, cada ataque inofensivo, cada atuação sem alma reforça a sensação de que algo fundamental se perdeu. O adversário já não teme, o torcedor já não vibra como antes, e a camisa que sempre pesou, agora, parece leve demais para a grandeza que carrega. Até que o time reencontre sua verdade em campo, o que resta é apenas um corpo presente, vestindo preto e branco, mas sem o coração que fazia tudo pulsar. Antes de continuarmos, te pedimos que deixe seu like e ative as notificações do canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Timão. Continuando. E você, torcedor corintiano, como tem encarado esse futebol sem alma que o time tem apresentado? Rodada após rodada, a equipe parece cada vez mais distante da sua essência, daquela raça e intensidade que sempre fizeram parte da identidade do clube. O que se vê hoje em campo é um time sem ideias, sem força e sem resposta. A pergunta que fica é, até quando isso será tolerado? Dá para aceitar esse futebol apático vestindo uma das camisas mais pesadas do país? Queremos saber sua opinião. Onde você acha que está o verdadeiro problema dessa crise técnica e emocional? É no elenco, na estrutura, na postura ou em tudo isso junto? A voz da torcida sempre foi o combustível que move o Corinthians, e talvez agora seja o momento de gritar ainda mais alto. Você acredita que esse time ainda pode se reencontrar? Acha possível resgatar a garra que se perdeu pelo caminho? Compartilhe o que sente, o que pensa, o que espera. O futebol que deu orgulho à Fiel está desaparecido, mas a paixão da arquibancada continua viva. E talvez, no meio dessa escuridão, a resposta esteja justamente em quem nunca abandonou você. Trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.